Olá, graça e paz, eu sou Carlos Galós, esse é o canal Peregrinamente, que tem a intenção de trazer para você um conteúdo de qualidade, que te conecte mais ainda com o reino de Deus, uma ideia de uma mente peregrina que está nessa terra de passagem, com um foco no céu, nesses acontecimentos que nos preparam a estar diante do nosso Deus cada dia mais e mais. Nessa oportunidade, então, eu queria refletir com você com relação àquilo que nós chamamos de fé reformada, aproveitando o ensejo aí das comemorações no dia 31 de outubro da Reforma Protestante, aquele evento que teve início ali no século XVI e trouxe para nós aí uma revolução tanto cultural quanto principalmente espiritual para nós, uma transformação que ocorreu no mundo e que tem grande relevância para a história da humanidade como um todo. Talvez não tenha a importância e a relevância que deveria ter dentro da história comum, né? Dentro das faculdades, dentro das escolas, professores que não têm um comprometimento grande com isso, até mesmo não entendem a importância desse evento, tratam simplesmente como algo político, algo que teve seus interesses, e é fato, né? Essa é uma parte da história, realmente ocorre isso, mas não o conseguem enxergar como uma transformação espiritual, um movimento de avivamento que ocorre ali com uma reforma protestante. Não, quando falamos então sobre movimento reformado, esse é um assunto que se confunde um pouco com aquilo que foi feito também dando prosseguimento a todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento de uma fé cristã genuína, principalmente ali com um dos homens que vai fazer com que esse trabalho vá avante, juntamente com, iniciando ali com Lutero, de uma forma mais específica, mas também sendo sistematizada por João Calvino, né? Talvez até mesmo por isso se misture tanto a relação da fé reformada com aquilo que muitos chamam de calvinismo, né? Apesar de o próprio Calvino não ter apoiado esse tipo de movimento ou a utilização do seu nome como um movimento, mas o fato é que, devido à sua importância, o seu peso histórico, o seu peso teológico, muito disso se torna, né, como um movimento chamado de calvinismo, mas na verdade é um movimento reformado. A história reformada da igreja é essa que traz um legado de fé para nós até hoje. Então, pensando um pouco sobre essas origens da fé reformada, ou sobre as origens do calvinismo em si, nós vamos avaliar aqui o livro do Joel Beck, que fala sobre uma introdução à fé reformada. O nome do livro é Vivendo para a Glória de Deus. Depois eu vou deixar o link na descrição aí desse livro, né? Também a sua capa, para que você, caso tenha interesse, possa buscar um pouco mais sobre esse assunto. Então ele começa dizendo aqui que a propagação daquilo que se chama hoje calvinismo ou fé reformada foi algo incomum e entrou num contraste muito grande com aquilo que o catolicismo fez durante mais de 1000 anos, especificamente, através da força militar e da força civil, uma dominação do assunto religioso. E depois também o próprio luteranismo, né, de Lutero, ele também dá um tom que se torna bastante político, né, dentro da religião também. Mas a fé reformada que vem através de Calvino, ela tem em geral uma coerência lógica, né, sistematizada teologicamente, né, acaba sendo muito melhor estruturada, e o foco é a fidelidade às escrituras. E rapidamente isso se propaga pela Europa com uma rapidez muito grande. Então esse calvinismo ou essa fé reformada, ela está enraizada então numa renovação religiosa, como nós falamos aqui anteriormente. Não, é um movimento de avivamento, né, para aqueles que conhecem
a palavra de Deus, entendem que a palavra de Deus se cumpre. O movimento reformado, esse movimento que acontece ali, dando início especificamente na Reforma Protestante, para a igreja, para aqueles que conseguem observar, ele é um movimento de renovação espiritual, um movimento de avivamento que ocorre na igreja ali no século XVI na Europa e acaba se tornando ali, se chamando como Reforma Protestante. Esse movimento ele não é isolado, ele não acontece ali a partir do momento que Lutero chega ali e coloca as 95 teses ali nas portas da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Isso aí culmina, né, com uma declaração, mas isso começa antes, né, com aquilo que é chamado de experiência da torre, com alguns precursores desse movimento, algumas pessoas que tentaram trazer essa ideia desse movimento antes do próprio Lutero, né. Nós temos aí vários homens que nós poderíamos citar aqui, alguns, Pedro Valdo, né, temos o próprio John Wycliffe, temos John Hus e tantos outros homens que foram importantes nessa caminhada antes de chegar o próprio Lutero, sistematizar ali as suas 95 teses e colocá-las na porta da igreja de Wittenberg. Então todos esses homens são chamados de precursores da reforma, né? Os homens que começaram esse movimento de contestação com relação àquilo ali que estava acontecendo. Eles não são em si os reformadores, mas eles são os precursores da reforma. Eles anteciparam então algumas ênfases da reforma protestante, mas eles não tinham um entendimento completo com relação à doutrina crucial da justificação, dessa graça recebida apenas pela fé, algo que chega mais maduro, algo que chega um pouco mais estabelecido já dentro da visão de Martim Lutero e é apresentado ali dentro das suas 95 teses. É importante a gente entender também que isso vem, na verdade, em oposição, né, àquilo que estava acontecendo ali naquilo que John Beck chama aqui de catolicismo medieval, né? A forma como a Igreja Católica estava se conduzindo e conduzindo a própria Igreja, e conduzindo todos os assuntos relacionados à fé cristã, principalmente naquilo que tange a moral, a doutrina e a prática cristã. Então, esse movimento reformado, essa reforma protestante, ela vem como literalmente um confronto, né? Uma chamada à reflexão em relação àquilo que estava acontecendo ali. É uma reação, né? O autor do livro coloca aqui que é uma reação aos abusos do catolicismo romano, e nós estamos falando aí de mais de 1000 anos, onde a igreja impera livremente, aquela igreja que era uma igreja perseguida, aquela igreja que era uma igreja ameaçada, agora se institui como uma igreja-estado, se torna poderosa, se torna rica, se torna aí literalmente a ditadora de uma verdade, mas se afasta dos seus ideais, se afasta dos seus princípios. Existe aí no meio dessa igreja católica medieval romana um desrespeito à moral com relação às doutrinas básicas da fé e também a sua prática cristã que é abandonada. Então começa essa reação e Lutero, a princípio, não se levanta contra a igreja. A intenção de Lutero, né, nós sempre falamos sobre isso, não é destruir a igreja, não é sair da igreja católica, não é acabar com a igreja católica, mas chamá-la a ser restabelecida diante dos princípios, chamando a olhar, né, aqueles homens que naquele momento estavam ali à frente da igreja católica medieval, né, que dominavam o catolicismo romano naquela época. Ele chama, através dessas 95 teses, a um confronto. A sua intenção inicial, então, é purificar esses abusos que a igreja católica romana
vinha cometendo aí por mais de 1000 anos, imperando sozinha. Então, ele coloca aqui para nós que a teologia reformada ela não pode ser entendida plenamente sem a sua reação aos problemas, tais como ele vai apresentar aqui para nós. Haviam problemas que estavam imperando dentro da igreja, precisavam ser confrontados, e é isso que a reforma protestante ataca, né? Não ataca a instituição igreja, né? Não ataca as lideranças em si, ela ataca os abusos que estavam sendo cometidos. E aí começa aqui a descrever quais seriam esses abusos. O primeiro deles é o abuso chamado abuso papal. E o que consiste o abuso papal? O papado medieval, então, estava repleto de abusos na teologia e na prática. Pela sua conduta imoral, era vivenciado e fomentado até por papas, e a graça se tornou uma religião barata. Era comercializada em toda a igreja por meio de um complexo sistema de votos, de jejuns, peregrinações, missas, relíquias, recitações, rosários e outras obras. O imperativo papal era: façam penitência, ao invés de sejam penitentes, ou arrependam-se, como Jesus ordenou. Tinha um foco muito mais voltado para o enriquecimento da igreja. Então, as peregrinações, as missas, as relíquias, as recitações, rosários e obras tinham a ideia de fomentar literalmente um negócio chamado fé. Então, quanto mais eles faziam essas penitências, quanto mais os fiéis faziam as penitências ao invés de serem penitentes, mais eles gastavam ali os seus proventos com relação ao enriquecimento da igreja. Então, esse era o abuso papal com relação a essa direção que era dada ali por aqueles que, teoricamente, eram os cabeças da igreja. Não tinham a intenção de fazer com que os fiéis fossem penitentes, mas que fizessem penitências e que essas penitências gerassem automaticamente lucros e tornassem a igreja católica romana medieval cada vez maior, cada vez mais imperativa, cada vez mais rica. Então, o abuso papal é algo que precisava ser confrontado ali, através das 95 teses de Lutero. Ele confronta esses abusos, mas também a pretensão papal. Além dos abusos papal, o abuso papal, nós temos também a pretensão papal. O estudo da Bíblia e da história realizado pelos precursores protestantes os levou a questionar a reivindicação papal quanto à autoridade apostólica como cabeça da igreja. Por exemplo, os reformadores concluíram que a rocha sobre a qual a igreja estava edificada, e tem a sua base aí no Evangelho de Mateus 16, 18, ali quando Jesus fala aqui sobre essa pedra o edificarei, falando em relação a Pedro, era o conteúdo da fé de Pedro, que a Igreja Católica passou a assumir e colocar ali o Papa como esse Pedro, como essa rocha. E não era, mas o texto em si não era sobre o próprio Pedro. E isso implicava que o bispo de Roma possuía apenas uma posição de honra, Ou seja, Deus o usaria, mas a rocha verdadeira, a base sólida dessa fé é Cristo e não Pedro. Então, embora os protestantes estivessem, a princípio, dispostos a aceitar até mesmo um papado reformado que serviria honrosamente à igreja, a oposição cruel dos papas à reforma persuadiu muitos dos reformadores a considerarem o Papa, então, como o próprio anticristo, A confissão de Westminster 25, capítulo 25, ponto 6, a maioria dos reformadores, eles quando vão pensar acerca dos assuntos escatológicos, as doutrinas das últimas coisas, eles acabaram vendo o Papa como um próprio anticristo, devido às perseguições que foram lançadas contra os reformadores pelos próprios papas. A princípio, eles até se dispuseram a aceitar a posição do Papa ali, mas revendo os conceitos em relação a essa liderança, extinguindo qualquer base bíblica para esse papado com relação a essa ideia que tinham de que aquele texto de Mateus 16, 18 ali estava se referindo a Pedro e não a Cristo, como cabeça da igreja.
e assim o levaram e trazem até hoje também essa ideia de um Papa como cabeça da Igreja, como alguém que é infalível e etc. Não são os equívocos que, infelizmente, a Igreja Católica conserva até hoje de uma interpretação equivocada, completamente equivocada, do Evangelho de Mateus, aí, capítulo 16 e 18, onde fazem referência a essa pedra que edifica a igreja como Pedro e não como Cristo. Então, isso é um erro gritante, né, e que afeta o entendimento da Igreja Católica até hoje e afetava principalmente naquele tempo ali, onde o Papa praticamente era um líder supremo, não só da Igreja, mas também de toda uma sociedade, né? Era um líder religioso e político, né? E assim permanece também. Então nós falamos aqui do abuso papal, né, do Papa em si, da sua pretensão de ser esse líder, de ser esse próprio Pedro, né, essa imagem do próprio Pedro nas escrituras refletida à frente da igreja, mas também nós temos um outro abuso enorme, gigantesco, que escravizou a igreja por mais de 1000 anos, que é em relação ao cativeiro da palavra. Os protestantes ensinavam que a Igreja Católica Romana mantinha a escritura em escravidão, retendo-a dos leigos e assim mantendo-a no que diz respeito à sua interpretação, em servidão aos concílios, aos bispos, aos eruditos, aos canonistas e alegoristas da igreja. Os protestantes trabalharam arduamente para libertar a Bíblia desse cativeiro hierárquico, como escreveu Malcolm Watts. A Igreja de Roma degradou as escrituras sagradas por contaminar a pureza do cânon com seus acréscimos apócrifos, por suplementar os relatos inspirados com enorme quantidade de tradições espúrias, por admitir que somente a interpretação que está de acordo com a anuência unânime dos pais e da Santa Madre Igreja e particularmente por diminuir o papel da pregação, enquanto seus sacerdotes se ocupavam com histórias miraculosas a respeito de Maria, dos santos, das imagens e exaltavam a importância da missa, com suas cerimônias e rituais múltiplos e elaborados. Assim, a pregação foi deteriorada e quase desapareceu por completo. Os reformadores, então, protestantes, se voltaram fortemente contra isso e contenderam com todo vigor para resgatar a palavra de Deus. Esse aqui é um outro abuso e uma outra forma de escravizar a fé dos cristãos por mais de 1000 anos, né? Cativeiro da palavra. A palavra de Deus não era livre, né? Ela tinha que passar pela interpretação, pelo crivo desses homens aí que se viam como os dominadores, né? Os concílios, os bispos, os eruditos, canonistas, alegoristas da igreja, não permitiam que o povo comum, né? Aqueles que eles chamavam de leigos, tivessem acesso livre à palavra de Deus. E assim escravizavam a igreja com relação à palavra de Deus. Então o povo, sem contato com a palavra de Deus, era cegamente guiado pela igreja católica medieval a crer naquilo que sua liderança dissesse ser o certo. Então, esse é um outro evento gigantesco, por isso que nós chamamos de um movimento de avivamento, um movimento de resgate da fé cristã, é essa libertação da palavra de Deus, né? A impressão da palavra, a tradução da palavra aí, inicialmente para o alemão, né, através de Martinho Lutero. Isso é uma fé cristã genuína, isso aí que o movimento reformado traz como resgate para nós, principal com relação à libertação da palavra de Deus. Mas há outros abusos também que precisavam ser contestados. A exaltação do monasticismo, que vem a ser isso. Os protestantes também se opuseram ao conceito católico romano da superioridade da falsa vida religiosa. Eles não acreditavam que o monasticismo era o único caminho para a espiritualidade, nem mesmo o melhor. Por enfatizarem o sacerdócio de todos os crentes, os protestantes se empenharam por eliminar a distinção católica romana entre a vida inferior do cristão envolvido numa vocação secular
e o mundo religioso mais elevado dos monges e das freiras. Então, essa exaltação do monasticismo, ele pregava que aqueles homens que estavam envolvidos, homens e mulheres mais envolvidos com o serviço cristão, eles tinham uma posição superior aos demais cristãos, aquelas pessoas que trabalhavam até mesmo para alimentar a fé da igreja, eles eram colocados como menos importantes. Então exaltava-se aí a superioridade espiritual daqueles que estavam à frente ou exercendo algum cargo religioso, né? Dessa falsa vida religiosa, como se eles fossem mais elevados. Os monges e as freiras, então, tinham aí um papel de destaque dentro da igreja, e isso precisava ser também combatido como um abuso, né? Tinham ali algumas regalias pelo fato de estarem vivendo aí de uma forma monástica. Então isso era um outro abuso que precisava ser combatido. Um outro ponto também era a questão da mediação. A mediação usurpada, né? Os protestantes também rejeitaram as ideias da Igreja Católica sobre a mediação de Maria, a intercessão dos santos e a transfusão automática de graça nos sacramentos. Eles se opuseram a qualquer forma de mediação com Deus, exceto a de Cristo. Reduziram os sacramentos a dois, o batismo e a ceia do Senhor, removendo assim da Igreja e dos sacerdotes o poder de mediação e a dispensação sacramental da salvação. Então, isso aqui são pontos muito críticos, teologicamente falando, né? Equívocos, heresias gigantescas com relação à mediação dos homens em relação a Deus, né? Aí colocando aí Maria como uma intercessora, né? Nós sabemos da importância de Maria, seu papel na Bíblia, né? Sua importância, mas não em relação à mediação, né? Ela não tem papel algum, a Bíblia não dá nenhum tipo de respaldo, né, para essa mediação de Maria com relação à salvação de ninguém. A intercessão dos santos também, fazer oração através dos santos, porque os santos intercedessem ali pelos crentes, né? Nós também vemos que isso é um equívoco sem base nenhuma bíblica. E também sobre a questão da transfusão automática da graça nos sacramentos, né? Essa mediação para com Cristo. Então, os sacramentos são reduzidos aí para o batismo, né? Quando o crente se identifica com o corpo de Cristo, através do batismo ele faz essa identificação, ele passa a fazer parte da família de Deus. E a ceia do Senhor como memorial de fé, né? Também é um dos sacramentos onde o crente ele se reconhece, uma vez batizado, uma vez participando do corpo de Cristo, ele participa da ceia do Senhor, que é aquele momento de congraçamento, de comunhão, onde os fiéis relembram, né, o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por cada um deles na igreja. Então esses passam a ser aí os sacramentos principais. Isso tem um desdobramento muito maior, que não é nossa intenção aqui com esse vídeo inicial para falarmos sobre isso, mas isso também era algo que precisava ser combatido, essa mediação usurpada, né? Colocaram vários empecilhos, né? Vários meios de se tornar ali a mediação através dos homens a Deus, né? Então se tornava isso muito difícil, ter uma vida cristã, uma relação com Deus, se não passasse por todos esses crivos que nós vimos aqui. Então isso foi também combatido ali pelos reformadores. E aí também um outro ponto, dentre vários aqui a serem combatidos, é o papel das boas obras. Os protestantes então também rejeitaram as ideias do semi-pelagianismo, o qual afirma que tanto a graça como as obras são necessárias para a salvação. Essa diferença teológica era o âmago da oposição protestante, embora tenha sido por causa da corrupção moral e prática que essa questão se tornou proeminente. A resposta protestante aos abusos da Igreja Católica Romana se estabeleceu gradualmente em 5 gritos de guerra, né? Chamamos assim 5 gritos de guerra ou lemas da Reforma Protestante centralizados na palavra solos, que significa somente. Esses lemas expostos então no capítulo 10 serviram para contrastar
o ensino protestante com as crenças católicas nesse sentido. Então, os protestantes começaram a gritar literalmente: somente através das Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus, né? Ou sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. São os 5 solas da Reforma Protestante que se opunham ao quê? Dentro da fé católica romana. Para eles era importante a Escritura, mas também a tradição. Era importante a fé, mas também as obras tinham um peso muito grande para a salvação. Era importante a graça, mas também eles olhavam para a questão dos méritos, né? Não era graça somente, tinha a questão dos méritos humanos também. Com relação a Cristo, quando os protestantes dizem que somente Cristo, a Igreja Católica Romana dizia que Cristo, mas também Maria e também a intercessão dos santos. Não era somente Cristo, era necessário que Maria intercedesse e também os santos fizessem intercessão. E em contraste com a glória somente a Deus, os católicos romanos colocavam que era importante glorificar a Deus, mas também aos santos e também a hierarquia da igreja. Por isso, hoje, uma igreja protestante, que se diz protestante, ela precisa entender, né, estudar, observar e aplicar os 5 solas da Reforma na sua vida cotidiana. Que a vida cristã, ela é somente pela Escritura, ela é somente pela fé, é somente pela graça, somente através de Cristo, e a glória somente pode ser dada a Deus. Então, o primeiro desses lemas aborda a questão fundamental da autoridade, né? Nós estamos falando aqui com relação às Escrituras. Nós falamos lá no começo que foi resgatada então a palavra de Deus, não por isso que eles dizem que a nossa fé cristã, hoje protestante, ela não pode ser baseada em nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a nossa regra de fé e prática, né? Uma palavra que é inerrante, uma palavra que é viva e que é eficaz. Os outros três lemas da Reforma são questões intermediárias, são questões básicas da salvação. A salvação é somente pela fé, somente pela graça e somente por Cristo. E o último ponto se refere à adoração, a quem devemos adorar, né? A quem devemos direcionar a nossa adoração. Glória somente a Deus. Então, no início do protestantismo, os crentes luteranos, como os reformados, adotaram esses 5 lemas. Mas depois, ao longo do tempo, a gente vai ver aí, historicamente, que Lutero, né, e Zwinglio acaba tendo um problema aí com relação ao entendimento, principalmente voltado para a questão da ceia do Senhor. Eles acabam aí, né, principalmente Lutero, a linha luterana da Reforma Protestante acaba se afastando um pouco desses ideais, mas eles vão sendo levados à frente pela pregação, pelo entendimento e pelo ensino de João Calvino. Essas marcas, né, esses 5 solas da Reforma, eles são levados adiante de maneira muito séria. Nós vamos ficar nesse vídeo até aqui, né? Espero que você tenha aproveitado. Nós vamos depois tentar detalhar um pouco melhor alguns pontos, mas é importante a gente relembrar a importância da Reforma Protestante para a vida da igreja, mas para a sociedade mundial como um todo. A libertação que vem para a fé cristã, mas a libertação que vem também para a vida cotidiana do ser humano, com relação à ciência, com relação aos pensamentos, com relação às artes, tudo isso que estava sendo até então ali dominado pela Igreja Católica Romana medieval, que vem à tona e é liberto aí através desse movimento dos reformadores, dessa fé cristã, desse avivamento, esse movimento de avivamento espiritual que acontece ali no século XVI. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.